Yeah, yeah. Muito bem, Anemi. Então, eu queria saber de você agora o seguinte: dá um conselho para a galera. Quem quer começar agora na organização inteira ou numa planta, quem quer começar agora a explorar a nova visão, explorar o HOP, qual o conselho que você daria para começar? Bom, primeiro tem que conhecer do que a gente está falando, né? O que é hop? Então, nós partimos aqui lendo o próprio livro. Então, o livro de referência é o livro do Todd Conklin, que foi traduzido pelo Hugo. Então, a gente tem esse livro em português, né? Os cinco Os princípios. 5 princípios de performance, de desempenho humano e organizacional. Então, começando a ler o livro. Ah, para os profissionais de segurança, a gente fez uma cumbuca, né? Cada um escolhia a gente sorteava, né, o capítulo e a gente fazia as discussões para que os profissionais de segurança tivessem conhecimento do que a gente está falando, da nova Uhum. visão. Que se a gente não tiver ao lado de cá preparado para receber essas novas visões e concordarmos também, né? Porque Isso. a gente precisa ter esse alinhamento. Mas tem uma coisa muito importante que para uma organização implementar o HOP, você tem que ter o patrocinador. Então, aqui na nossa organização, sem patrocínio, a gente não faz nada. Exato. Então, aqui eu tive total suporte do meu presidente, Brasil, e é uma estratégia mundial, né? Para A ponto vocês da foi gente mais ter uma fácil, porque diretora. veio da matriz dos Estados Unidos, né? Veio da matriz, então nós fomos já tínhamos esse apoio. Então, era questão de aprofundarmos os nossos conhecimentos. Tá, mas você vai perguntar, mas se eu não tiver apoio, se eu quiser influenciar? Então, eu começaria pelo livro, né? Colocar em Isso. algum fórum que ele possa ser lido para poder alcançar a liderança, até para poder ir mostrando o que tem de diferente, por que a gente deveria pensar dessa forma, o que traz de benefício, né? E associar, o que eu acho muito importante, não só a filosofia, mas o que ela traz de forma prática através dos times de aprendizagem operacional. Para mim, esse é o grande Certo. pulo do gato, Agora vamos né? lá. Alguém está se preparando para falar com o CEO amanhã, para fazer um elevator pitch, né? Ok, Que aquele ok. ele vai subir do primeiro ao 10º andar e vai dizer: não, eu vou pegar aqui, o CEO entrou comigo, eu vou vender essa ideia, né? E tal. Como é que se convence o CEO? Na prática, qual é a vantagem que a organização vai ter se adotar a nova visão, se adotar o HOP? Então, toda organização tem por objetivo melhorar continuamente e ter a sustentabilidade dos seus negócios, né? Atingindo excelência operacional. Então, uma das formas que essa filosofia e essa metodologia que a gente consegue implementar de forma a ter ganhos substanciais, novamente, eu começaria com os livros. Não tem jeito, a gente tem que influenciar através do que a gente tem de concreto. Não adianta chegar para o CEO e falar: olha, eu tenho aqui uma nova filosofia moderna que a gente pode seguir, porque ela pode ser considerada mais uma. Uhum, A gente tem que uhum. mostrar o diferencial. Então, assim, ó, Que é a melhoria, como geralmente você falou, assim, seria. bem rápido aí, é a melhoria contínua, a melhoria dos processos. É a Porque melhoria dos processos. é uma filosofia que nasceu na segurança do trabalho, mas como ela se mostra multidisciplinar, você vai vender isso como melhoria dos processos inteiros para a Isso, organização. isso. E aí você está nos dizendo que Acho, aí tem que fazer o CEO entender também os conceitos, né? então, entender os conceitos, mas você tem, por outro lado, você tem que mostrar a forma prática, tá? Em que isso se materializa na Sim, realidade? Porque sim. ninguém fica só na filosofia, né? Aham. E através de exemplos práticos, né?
Hoje a gente já tem empresas aí consolidadas que já implementaram, né, anteriormente, a nossa está na jornada, Uhum. mas tem muitas empresas aí que já foram, que já estão colhendo frutos, a nossa tá, mas de novo, a gente ainda está no meio do caminho aí, né? Então eu acho isso de fundamental importância. Ser o primeiro é difícil. Sim. Imagino lá o Hugo, o pessoal, Na vocês que fazem parte ICL, do né? Segurança de Diferença, isso é Isso. exatamente ou outras empresas, né, nos Estados Unidos, que a gente tem conhecimento disso também. Então, mostrar o valor através de exemplos práticos, para mim, é fundamental. Porque senão a filosofia vai ficar naquela, mais uma, né? É E não é mais mais uma uma, a gente sabe que moda não. e tal. É mais uma moda. Exato. E Então aí tem que descaracterizar essa questão de moda. você convenceu o CEO, convenceu aí o alto escalão, e agora? O que é que você faz? Então, a gente tem que montar um plano, né? Depois que a gente consegue mostrar os benefícios e o valor, porque tudo a gente tem que ter valor associado, né? Então, a gente tem que formar os chamados. Eu vou falar de safety advocates, mas pode ser qualquer outro nome, multiplicadores, facilitadores, pe- Facilitadores. pessoas que possam facilitar esse método. Mas as pessoas precisam ser treinadas no método. E é aí que vem a grande questão, Juval. Você sabe que aqui no Brasil a gente tem. Eu acho que a única empresa que eu conheço até agora é o Segurança Diferente, tá? Do qual vocês fazem parte. Precisamos, no meu caso, eu precisei, né, ter mentores e coachings como o grupo Segurança Diferente. Porque nós somos profissionais da área da empresa, então a gente não para implementar uma coisa nova, você precisa ter pessoas com a visão mais ampla daquilo ali ou que tenha visto isso em outros locais. Aham. Então, nesse ponto, eu sou muito. é, eu não queria usar essa palavra que não é questão de humilde, é questão de você falar assim, ó, não sei, preciso de ajuda e vou buscar quem sabe. Ok, Para isso que a gente entendi. tem as melhores mentes no mercado. Então, cheguei até vocês, né, através da própria matriz dos Estados Unidos que indicou, e Uhum. a gente pode construir um trabalho. Então, estou aproveitando aqui, se me permite, falar do trabalho, né, que a gente construiu. Ó, Estamos falando de gente, ela ideia. não tá ganhando nada para fazer esse marketing aí, viu? Não. E não é minha ideia mesmo, não. Minha ideia é responder a sua pergunta, Aham. Yuval, que de fato é uma construção. E a gente precisou, sim, contratar uma empresa de consultoria, no caso, vocês aqui, por isso que eu estou conversando, para que a gente pudesse estruturar, né? E Porque aí a gente foi, tem um conhecimento do lado de cá. e aí a gente treinou as médias lideranças, né? Exato. Então, nosso trabalho aqui foi estruturado começando com as lideranças, tá? Começamos com as lideranças no nível de gerência, depois a gente foi para coordenadores, depois a gente foi para todas as plantas, né? Montando sempre com aquele grupo, né, de supervisores para cima, porque esses que serão os multiplicadores que vão estar à frente dos seus processos, esses processos que vão requerer as melhorias que a gente está falando, e são os que vão ouvir, né? De novo, tem que ouvir e responder. Então, são esses que a gente foi. Agora a gente está numa segunda leva. A gente vai para o pessoal de chão de fábrica, Uhum. tá? Então, a gente está preparando também, vai ter que ser um treinamento mais curto, a gente tem que ver como é que vai fazer isso ao longo do tempo, isso está numa fase de planejamento, ideação que a gente vai fazer, né? Mas a ideia é que a gente cascateie isso. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, você tem que atingir essa primeira camada, porque a gente está falando aqui de liderança, Sim. né? Então, lá desde dos 7 princípios para a liderança, então nosso foco de novo é a liderança, como é que a liderança responde, e eles são os patrocinadores, né? Os líderes patrocinam isso. Se a gente não tiver patrocínio de líder, a gente não faz nada, né? Sim, sim. Então aí Então é você isso. E- treinou a média liderança, você tem planos agora para treinar até todo mundo, nível de ajudante, operador e tudo. Isso. E na prática, como é que estão as práticas de learning teams, né, os times de aprendizagem, que é a parte prática do dia a dia da filosofia? Isso. A parte prática, que é a principal e é que vai retornar, né? Vai dar valor aí a todo esse processo. Após os treinamentos, na nossa organização tem sido de suma importância para essa virada.
Então, nós, por exemplo, investigação de incidentes a gente faz por operational team, não falamos mais investigação, nós chamamos de time de aprendizagem operacional, não vamos atrás de causas raiz ou causa raiz, a gente vai atrás de aprendizados, tá? Para o que deu certo e para o que tem falha, que a gente precisa identificar o contexto e o que a gente Ok. tem, né, ao redor. A gente também tá fazendo movimentos de conversas em que a gente chama até, vamos fazer um hop ali, né? Que é justamente introduzir esses conceitos para a gente poder ter aquela escuta de forma para entender que quem soluciona o problema é o operador da máquina. Aham. Então, eles são os experts no assunto. Então, a gente foi treinado para isso, né? E nesse ponto aí, o time de segurança diferente fez a diferença para a gente, porque a gente teve que aprender como fazer isso. Como fazer melhores perguntas, Sim. né? As perguntas aqui, isso é chave para a gente poder levar, alavancar esse tipo de iniciativa. Uma pergunta que não seja bem encaixada no contexto pode levar à culpabilização. Então, a gente está tendo todo um aprendizado em como fazer melhores perguntas, para que a gente possa obter melhores respostas e, portanto, as Isso. soluções, Entender o né? contexto. E aí você diz, Entender o o pessoal contexto. já fala, vamos fazer um hop. E aí vamos fazer um hop vamos fazer uma aprendizagem operacional, uma sessão de aprendizagem, vamos Exato, dizer assim. Legal. exato. Então, isso já está cascateado na organização, de forma mais ampla por setores. A gente agora vai mergulhar nos níveis. A gente vai chegar lá no operador da máquina, na metodologia, para que ele possa fazer o time operacional com os outros. Tá? Mas ele já está sabendo, porque eles estão sendo convidados para esses hops, né? Vamos fazer um Sim, hop, aí chama o é, pessoal é, para essas sessões é. de aprendizagem. Então, muitos já estão entendendo que tem uma coisa nova rolando por aí, não é isso? Sim, a gente está investindo maciçamente em comunicação, tá? Nós Uhum. fizemos banners, a gente fez, ah, usando as nossas TVs, como eu falei, tá? Passando o que que é o resumão do HOP, o que que é um time de aprendizagem operacional. Então, de certa forma, essa linguagem já está inserida no nosso contexto. Só Legal. que o pessoal fica curioso, né? De saber, tá, mas como é? Eu vou para um time. Então, o pessoal se sente super valorizado quando é chamado para o time de aprendizagem operacional, porque eles sabem que vão ser ouvidos. Legal. Então, Isso não tem preço. isso não tem preço. Isso é uma forma de reconhecimento. As pessoas se sentem reconhecidas, tipo, nossa, estão me chamando é porque estou sendo considerado um expert nesse assunto, porque eles só chamam os experts, e eu Fantástico. sou então o especialista nessa máquina e vou lá e vou ajudar. Então, a gente está tendo um engajamento enorme, Juval. Isso está proporcionando o engajamento de todo mundo, tá, em prol de resolver problemas. E com isso, Fantástico. a gente está conseguindo fazer também essa abrangência para as outras unidades, porque a gente descobre uma coisa aqui e consegue compartilhar com a outra lá e todo mundo sobe junto. Então, a velocidade ganhou velocidade na solução de problemas e qualidade na solução de problemas. Então tá muito interessante, tá, eu sou uma entusiasta do tema, né? Porque eu vejo na prática a aplicabilidade disso, tá? E aproveito para Legal. agradecer aqui ao time, tá? Vocês, o time de segurança diferente aí com o qual eu aprendi muito, né? E continuo aprendendo. Nós que Então, estamos você aprendendo falou, com vocês, fantástico aí. Então, acho que é está muito muito legal. prático aí para o pessoal que quer começar, né? Sim, você ia falando, Não, eu ia falando que é isso, que eu acho assim, é uma coisa sem volta. sim, Eu acho que todo mundo que é, se aprofundar nesse estudo, entender os fundamentos e conseguir fazer esse time de aprendizagem, você não vai querer fazer outra coisa, isso. tá? Não, não tem volta, não tem Isso volta. porque as melhorias são óbvias, né? Elas São afloram, patentes, né? são patentes. Fantástico, Anemir. Eu acho que está muito claro para o pessoal, assim, como começar e o que é que precisa fazer, né? Convencer a liderança, mostrar para a liderança, fazer a liderança entender os conceitos, cascatear isso tudo e colocar em prática, né? Com Sim, o que você chama de safety advocates, né? isso, Ou os isso. multiplicadores ou Explicadores, facilitadores, né? facilitadores, Ou como nos Estados Unidos eles falam, né? Que são os hop champions. também. Isso. E aí essa turma Tem várias, cascateando e várias. praticando,
periodicamente, né? Mensalmente, quinzenalmente, fazendo sessões de aprendizagem. Isso. E a sessão de aprendizagem entrou como meta. Para meta que eu quero dizer target, KPI, que é uma coisa proativa. Mas Sim, como é isso, tá? A gente tem que fazer um por mês, mas você escolhe um case de sucesso sim, ou um incidente que você queira, que tenha a precursor associado, que não pode ser qualquer incidente, né? Tem que ser um aham, incidente que traga aprendizagem, como a gente falou, a gente sabe que vai acontecer, né? O que a gente tem que prevenir são os incidentes mais graves, e por isso a gente tem que estar de olho lá nos precursores. É, então, assim, e o que está sendo legal? Estão vindo vários casos de sucesso, porque a gente está numa onda muito boa, graças a Deus aí, então o pessoal está pegando case, olha, por que eu consegui maximizar a produção aqui nessa máquina? Então, eles vêm e conseguem compartilhar isso. Então, assim, está sendo fantástico. muito rica a experiência. E virou KPI. Então, em vez de ficar lá atrás de taxa de incidente, taxa de afastamento, o nosso é se a sua planta fez um Pelo aprendizado menos um, operacional, né? É, pelo menos um no por mês. mês. É, que É. aí o cara não fica, o cara vai ter um assunto legal para pegar, né? No mês todo, né? No Porque mês não é possível que você não tenha um assunto legal para pegar. tudo, porque tudo que é meta, às vezes perde o valor por si, né? Mas como é um por mês, é provável que o cara arrume um assunto interessante para extrair a aprendizagem, né? É Isso, uma e o pessoal pergunta também, junta todo mundo, olha, vamos estudar determinado tema aqui que é comum, então a gente também está se falando muito. legal. Então, essa é uma meta proativa que a gente tem um KPI muito interessante, porque faz com que continue, né, em voga, você treine, o método continue aí sendo utilizado, porque não adianta também você aprender, né, Gilval, e depois não usa E não para nada. praticar, porque é uma mudança Então, de é filosofia, praticar. de mindset. Se você não treina, como é que você vai Isso. praticar os conceitos, né? E Legal. melhores perguntas, cada vez melhor, isso que é impressionante, e as perguntas vão saindo de forma rápida, de forma contextualizada, né? No começo a gente fica meio travado, né? Como é que eu Aham, vou perguntar isso dessa forma? Hoje em dia tá, ó, fácil, tá bem legal. legal. Por isso, porque a gente vai aprimorando a técnica, né? Sim, sim. É uma metodologia. Então tá muito interessante, tá trazendo, então, a gente vê melhoria, a gente vê diferença em como é que você traz à tona os problemas daquilo ali, ranqueia, consegue resolver de uma forma mais rápida e com a opinião, com a participação de quem entende, que é o operador da máquina, Que né? são os mestres da linha azul, não é isso? Os famosos mestres da linha azul. E Excelente. lembrando sempre, uma coisa muito importante também que eu gosto sempre de falar: o trabalho imaginado não é igual ao trabalho real. O realizado é diferente, sim. Então não adianta a gente pegar, mas tem procedimento. Tem, mas a variabilidade, a complexidade faz com que você tenha essa variação, sim. E Faz não por isso parte do você vai deixar de processo, ter né? sucesso. Isso, isso. Faz parte do processo, né? Então, essa diferença foi uma coisa também que foi assim notória, porque todo mundo tinha aquela coisa de que não, tem que ser rigorosamente igual ao procedimento. O procedimento é um guia, né? Uhum, Que nem uma uhum. receita de bolo, mas tem suas variações. Cada chefe é um chefe. Então, cada operador de máquina vai ter o seu contexto Seu ali colocado. contexto. Isso. Vai, vai. Então, essa é a diferença. É muito interessante como é que Legal, isso tem se Anemi. dado. Muitíssimo obrigado. Acho que ficou claro para o pessoal aqui como é que se começa e como é que se mantém. Muito obrigado, Beleza? Anemi. Muito Eu que obrigado. Muita agradeço, bondade Gival. sua compartilhar com todos. Gina, a gente está aqui para compartilhar e eu estou aqui para receber também, e a gente está uma troca, né? Eu acho que nós aqui, profissionais de segurança, eu acho que é o nosso papel não só internamente, mas externamente, a gente levar essas novas visões para que as pessoas possam se desenvolver e é um coletivo, né? A gente está Sim, falando aqui, é uma empresa que faz aqui, é outra que faz ali, é outra que faz aqui. Daqui a pouco a gente está com uma massa aí toda pensando de uma forma mais moderna, inteligente, que traga resultados, né? Então, eu acho que é exatamente. isso, nosso papel é isso, né? A gente tem que externar o que é de bom também que a gente está fazendo aí, para que outros possam se espelhar e a gente Sim, possa receber dos outros também. É uma é troca, uma né? troca. É uma Segurança é troca. cuidado, é uma troca, é isso.
Obrigado, Anemi. Obrigada, Gilval. Um prazer falar com você e com vocês todos também. Até mais. Até mais. Ah